Boa noite, vamos iniciar nossa live. O tema de hoje é um tema importantíssimo para o direito imobiliário. Direito imobiliário também uma relação de consumo, não deixa de ser, o direito do consumidor, o direito civil, e especificamente o direito imobiliário e o processo. Vamos falar um dos temas do informativo 731 do Superior Tribunal de Justiça. O RESP, vou colocar aqui para melhor identificação. RESP 1.847.734 São Paulo é o RESP. Isso, está fixado aqui esse RESP. Esse RESP trata de quem irá ser o responsável por adimplir as despesas do condomínio. Vamos ver se as pessoas vão chegando aos poucos na live para falarmos aqui desse RESP. RESP informativo 731 do STJ, que fala especificamente da obrigação de adimplir as cotas condominiais. Esse RESP 1.847.734 de São Paulo. Esse RESP, ele foi julgado recentemente, 29 de março de 2022, a terceira turma, por unanimidade. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Vamos lá, o RESP. Esse RESP. Pois não, doutora Nauber Wein, né? É isso, doutora? Boa noite, vamos iniciar aqui a nossa live. Esse tema, ele é importante. É um tema relacionado ao direito imobiliário, também tem o ramo do direito civil e o ramo do direito do consumidor, porque é uma relação de consumo. Aqui, digo relação de consumo, porque especificamente esse RESP que está aqui, eu coloquei o RESP 1.847.734, esse RESP fala especificamente da obrigação, quem está obrigado a pagar as cotas condominiais e, consequentemente, o legitimado, no caso passivo, né, para integrar uma futura demanda, no caso o condomínio, né, sendo demandante em face, se for o caso no caso de quem ocupa a unidade autônoma do condomínio, que está usufruindo daquela estrutura do condomínio. Então, essa obrigação porque são obrigações
próprio terreno, elas aderem ao imóvel, elas seguem, no caso, a coisa, né? Mas quem está a usufruindo, não é, entre aspas, daquela estrutura do condomínio, é que justamente esse... Pois não, doutora Camila, eu queria vocês, quem entrar na live, clicar para poder, no coração, para poder o Instagram integrar a entrega do conteúdo, né? Do conteúdo a o maior número de pessoas possível. Então vamos lá. Aqui. Aos poucos as pessoas vão entrando. Aqui. Acredito que aos poucos. Pois não, doutora Isabela, né? Isabela Lima. Uma boa noite, prazer tê-la aqui. Vamos iniciar então a nossa live. Hoje vamos falar. Vamos falar hoje do. Vamos falar hoje especificamente do RESP. Eu coloquei aqui o número do recurso especial. Recurso especial 1 milhão. 1.847.734 de São Paulo. Fala especificamente aqui de quem irá adimplir as cotas condominiais, as despesas do condomínio. O condomínio, essas despesas, elas de condomínio, as obrigações do condomínio, elas são chamadas próprio terreno, elas aderem à coisa. Mas o STJ entendeu nesse julgado recente de 29/3 desse ano, de que a obrigação é de quem usufrui, a obrigação de adimplir as cotas condominiais, as despesas de condomínio, seja ela quais forem, são aquele que está emitido na posse, que tem a posse do imóvel, que é um dos atributos da propriedade, é a posse. Nesse caso, aqui num contexto específico desse recurso especial, repito, 1.847.734 de São Paulo, julgado em 29/3/2022, ele faz parte do informativo 731 do Superior Tribunal de Justiça. Essa questão está nos tribunais desde a década de 90. Eu acompanho especificamente desde a década de 90, da metade para o final da década de 90, depois dos anos 2000, e a discussão em torno de quem irá adimplir essas despesas de condomínio. Hoje, no caso 2022, 29/3/2022, o STJ, partindo do tema do repetitivo 886, se vocês quiserem anotar aí, eu vou colocar aqui, ó, tema 886 do STJ. Esse tema aqui, vou deixar também fixado nesse comentário. Pois não, doutora Márcia, doutora Kênia, uma boa noite, prazer tê-las aqui na live. Estamos a iniciar a live, né? Agora vamos prosseguir. Então, especificamente de quem tem a obrigação de pagar as cotas condominiais. Essa questão é muito premente e muito importante, porque quem usufrui,
quem usufrui, aquele, no caso, o possuidor que detém a posse, que está emitido na posse, a partir do momento que recebe as chaves do imóvel, ou de que a chave, né, no caso, a chave hipoteticamente, mas de fato que a posse é de fato quem tem a posse direta do imóvel. No caso aqui, desse recurso especial, quem tem a posse do imóvel é o promitente comprador, né? Porque não importa para o condomínio quem irá adimplir, para o condomínio, se é o promitente comprador ou é o promitente vendedor. Só que, nesse julgado, o STJ entendeu que a obrigação de adimplir aquelas cotas condominiais desse condomínio edilício, condomínio no caso no caso vertical, de quem usufrui daquela estrutura do condomínio, com funcionário, piscina, né? Aquele salão de festa, tudo que nós conhecemos que é naquela relação dos condôminos. Quem tem a obrigação de adimplir aquelas despesas, as cotas condominiais, sejam elas ordinárias, extraordinárias, é quem tem a posse do imóvel, quem está emitido na posse do imóvel. No caso, o promitente comprador. O promitente comprador, uma relação contratual, não é isso? Todos vocês sabem que eu tenho lá um contrato, não é, de promessa de compra e venda, em que lá eu tenho as obrigações de, inclusive, né, arcar com as despesas. Nesse caso, mesmo não tendo no negócio jurídico entre o promitente vendedor e promitente comprador quem irá arcar com as despesas do condomínio, né, isso decorre da norma jurídica, da interpretação da regra, da interpretação da norma jurídica, da lei. Especificamente, a regra do artigo 1345, anotem aí, vou colocar aqui para facilitar, artigo 1345 do Código Civil, né? 2002. Vou colocar aqui 1345, isso. Eu vou até também colocar fixado, tá? O tema 886 do STJ e a regra, que é a norma específica aqui, interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse Código Civil aqui, ele é antigo, mas vigente, não é isso? Anotem. Então, eu aqui já anotei, ó. Eu anotei o julgado aqui, ó, o RESP, ó, 1.847.634. Risquem, coloquem o lápis, a caneta, ao lado dessa regra do artigo 1345 do Código Civil. Coloquem, escrevam para facilitar na hora de uma pesquisa. Esse tema é muito importante, porque esse tema perdura ou perdurou, né? Irá ainda continuar a ser a interpretação, mas esse recurso especial é importantíssimo. Ele não é importante, ele é importantíssimo. Por quê? Aqui está fixada, vamos dizer assim, a interpretação dessa regra do artigo 1345 do Código Civil. Vocês não devem estar com o código aqui, eu vou ler. Artigo 1345. Tá. 45. O adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, né? A alienou o imóvel. O promitente vendedor prometeu vender
ao promitente ou aos promitentes compradores, né? Isso, alienou. Porque a alienação alienou a coisa, não é isso? Pode ser alienar a locação, alienar compra e venda, alienar a promessa de compra e venda. Então, aqui a obrigação é de outorgar a escritura de compra e venda. Então, alienou a coisa, alienou o imóvel ao promitente comprador, não é isso? Então, alienou ao proprietário, este sim, que está lá na sequela, na matrícula do registro imobiliário. Eu já falei aqui, né? Quem está lá na matrícula, está lá, é o proprietário do imóvel. Aí é a questão do efeito perante todo, o efeito erga omnes, é isso? Quem é o proprietário? Então, o proprietário, que é o legítimo para alienar, ele é o dono, ele aliena, né? Aliena na modalidade promessa, compromisso de compra e venda. Ele promete vender aquele imóvel no caso, o promitente comprador, correto? Então, ao proprietário, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. O adquirente da unidade é responsável pelos débitos do alienante. A interpretação aqui é de que ainda não tem o domínio da coisa, não é o proprietário. Por quê? Porque todo contrato, não esqueçam disso, vocês sabem já, mas que todo contrato eu tenho os elementos, não é isso? Eu tenho o preço, primeiro eu tenho o consenso, é isso? Eu tenho o consenso do negócio jurídico, eu tenho a coisa, que é o imóvel, e tenho o preço. No caso da promessa de compra e venda, eu tenho o preço da coisa. Eu prometi adquirir aquele imóvel, não é isso? Integralizar aquele preço durante 20 anos, durante tantas prestações. Não é isso? É claro que eu, cumprindo a minha obrigação, que são interdependentes, eu tenho promitente, comprador, eu tenho a obrigação de adimplir aquelas prestações e eu, promitente vendedor, integralizado aquele preço da coisa, pago todas as prestações, eu tenho a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, que erroneamente as pessoas falam definitiva. A definitiva não existe. A definitiva já é definitiva, a obrigação, a promessa de compra e venda, né? O saudoso professor Orlando Gomes já falava isso, lá na década de 90, até antes. Ele já falava que a promessa de compra e venda é definitiva. Não há que se falar em contrato preliminar. É definitivo. E a compra e venda também é definitiva. A questão aqui é de obrigação. Eu tenho como promitente, comprador, a obrigação de adimplir aquelas prestações, de integralizar o preço da coisa, daquele imóvel, daquele preço estipulado, contratado no negócio jurídico. E eu tenho, do outro lado, né, no pacto, o promitente vendedor. Nesse caso, o promitente vendedor tem a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, correto? Então, nesse caso, eu cumprido essas obrigações, tudo certo, né? Mas aqui, nessa questão desse recurso especial, um dos temas do informativo 731 do STJ, definiu, vamos dizer assim, a obrigação de pagar, de adimplir, de arcar com as despesas condominiais.
E a definição é de quem usufrui da coisa, aquele que está emitido na posse, que é o promitente comprador. Correto? Então o promitente comprador, ele é o legitimado passivo numa eventual, futura, hipotética demanda de cobrança de cotas condominiais. Correto? É o promitente comprador. Não há que se falar quem está lá na sequela, sequelado na matrícula do imóvel, não é o proprietário, e sim o promitente comprador. Aí vai de argumentação, se o causídico, a causídica quiser, no caso, na petição inicial, inserir os dois. Não sei, vai de cada um. Mas o STJ entende que o legitimado passivo aqui é o promitente comprador. Tá bem? Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Vamos aqui, essa live curta, mas eu vou deixar gravado porque esse tema é importante. E se alguém tiver dúvida ou alguém quiser eu repita, eu vou repetir a live, que eu acho importante. Então, vamos falar aqui numa segunda parte ainda sobre esse tema desse recurso especial, que já está, eu coloquei aqui, 1.847.734 de São Paulo. Então, eu vou finalizar aqui a live. Então, muito obrigado, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu vou, então, finalizar e deixar aqui a live gravada. Uma boa noite e sigamos.